Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E hoje eu queria trazer uma reflexão sobre um possível movimento que a J-League pode estar fazendo. Eu acabei trazendo isso também bastante no Twitter, mas eu queria trazer para o YouTube e para o Valete Plus também essa reflexão de como a J-League pode expandir a sua marca mesmo tendo um limite financeiro mais baixo do que outras ligas ao redor do mundo. Eu acho que isso foi muito bem feito e muito bem captado pelo Vifaren Nagasaki e também pelo Albirex Niigata. Queria trazer um pouquinho da minha visão sobre dois jogadores específicos e como eles podem se tornar referência para que o Japão consiga trazer jogadores com qualidade, expandir a sua marca e também meio que começar uma, não vou chamar de revolução, mas uma era da J-League, onde a gente pode começar a ver também jogadores europeus, sul-americanos de prateleira alta, olhando para a J-League com bons olhos. Antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, mandar para os amigos. A gente está com uma meta de chegar até a Copa do Mundo aos 1000 inscritos, faltam só 5, então se você, por favor, puder se inscrever no canal, vai ajudar bastante a gente a chegar nessa meta. E lembrando, tá? Nesta quarta-feira a J-League tá de volta no canal GOAT. Eu e o Jameli vamos estar comentando Vissel Kobe e Shimizu S-Pulse. Em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo para você o cardzinho, né? A chamadinha, né? Para você acompanhar com a gente no canal GOAT. Quarta-feira, 7 horas da manhã. Jogo adiantado da 11ª rodada para que o Vissel Kobe possa ir até Jeddah disputar a fase final da Champions League. Beleza? Com os recados dados, vamos ao vídeo. Eu trouxe no Twitter, e eu vou deixar aqui embaixo o link do tweet original, uma reflexão sobre o goleiro do Albirex Niigata, né? O Albirex Niigata foi buscar o goleiro Noam Baumann, goleiro nascido na Suíça, mas com nacionalidade dominicana. Ele estava no Sagamihara, clube da terceira divisão japonesa, e tá indo muito bem, né, na Centennial Vision, na J2, J3 Centennial Vision, né, a competição de transição para os clubes da segunda e da terceira divisão. O Noam Baumann tá indo muito bem. De 8 jogos possíveis, são 5 jogos sem sofrer gols e apenas 5 gols sofridos, sendo que 4 deles foram na segunda rodada, a goleada sofrida para o Tokushima Vortis, uma equipe que estava muito bem e o Albirex Niigata ainda tentando se encontrar. Depois disso, muitos jogos com clean sheets, jogos que foram para disputa de pênaltis e o Baumann também acabou brilhando nessa disputa de pênaltis. Na última disputa contra o FC Osaka, se eu não estou enganado, ele pegou 2 pênaltis e garantiu a vitória do Albirex Niigata. E por que eu quero falar especificamente do Baumann e também do Norman Campbell, jogador jamaicano do Vifaren Nagasaki? Porque são dois jogadores de nacionalidades alternativas, mas que são jogadores das suas seleções nacionais, né? Que estão no Japão em busca dessa retomada de espaço dentro das suas respectivas seleções. O Noam Baumann, ele é jogador da seleção da República Dominicana, tem apenas 2 jogos com a seleção, geralmente alterna entre convocação e não convocação. Nessa última data FIFA não foi convocado. Imagino eu que estar na terceira divisão japonesa acabou escondendo o Baumann da sua seleção nacional. E o Norman Campbell, que acabou indo para o Vifaren Nagasaki, clube da primeira divisão, e que não estava sendo convocado, e na sua primeira convocação dessa nova era, na sua primeira convocação no Japão, acabou sendo chamado para a disputa da repescagem intercontinental com a seleção da Jamaica, né? Acabou ficando no banco no jogo contra a Nova Caledônia, deve começar no banco contra a República Democrática do Congo, mas é um jogador da J-League que foi lembrado também pela sua seleção. E com o espaço que ganhou no Vifaren Nagasaki, 2 gols, 2 assistências nas primeiras 8 rodadas, acabou sendo lembrado pelo seu treinador. Por que é importante que a gente fale disso? Porque a J-League, e eu venho falando isso aqui e no Twitter em diversas oportunidades, a J-League não tem o mesmo orçamento de outras ligas ao redor do mundo. Ligas europeias, ligas sul-americanas, pelo menos as grandes como Brasil, Argentina, até o Uruguai talvez,
E também não tem da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, daquelas ligas do Oriente Médio. A J-League não tem um orçamento gigantesco para gastar com futebol. E o orçamento da J-League ele não é capaz hoje de ter salários para trazer jogadores de segunda prateleira, né, do futebol europeu. Como, por exemplo, o próprio Lucas Paquetá, um jogador que saiu do West Ham e voltou para o Flamengo. A J-League hoje não tem condições de fazer esse investimento e não tem condições de bancar esse salário. Então, se virar para jogadores de nacionalidades alternativas, mas dentro das suas seleções, é algo que eu acho que a J-League pode fazer. A J-League já vem fazendo isso, né? A gente tem o Amadou Bakayoko, jogador da seleção de Serra Leoa, jogando pelo Hokkaido Consadole Sapporo. A gente tem o Jason Jeria, jogador da seleção australiana, jogando também pelo Albirex Niigata. A gente tem o próprio Norman Campbell, que eu citei aqui, jogador da Jamaica. E a gente teve, né, até ano passado, hoje ele está emprestado para o Shanghai Port, o Jean-Claude, jogador da seleção de Togo, que estava vestindo a camisa do Yokohama F. Marinos. Então o mercado da J-League se virou muito para o Sudeste Asiático, para a África e para a América Central como uma possibilidade de atrair jogadores com uma boa qualidade, nível de seleção e que ajudam na expansão da marca. Querendo ou não, você ter um jogador, por exemplo, na seleção jamaicana hoje, vamos supor que a Jamaica vá para a Copa, que a Jamaica vença a República Democrática do Congo e consiga a sua vaga na Copa do Mundo. Se o Norman Campbell é convocado para a Copa do Mundo, então além dos jogadores que vão ser convocados pela seleção japonesa e naturalmente pela seleção coreana também, a gente tem um jogador ali da J-League. Vamos colocar que o Norman Campbell seja um dos jogadores que vai para o álbum de figurinhas da Copa. Você vai ter ali em diversos países Norman Campbell, clube que joga Vifaren Nagasaki. Você vai ter na transmissão um destaque para o Norman Campbell, Vifaren Nagasaki. Aqui no Brasil, eu estou produzindo material para ajudar as emissoras que vão transmitir a Copa do Mundo. Então você vai ter na Cazé TV, na Globo. Eu garanto para você que se forem fazer um jogo da Jamaica, eu vou estar mandando para as equipes, olha, o Norman Campbell aqui, números pela J-League, joga no Vifaren Nagasaki. Então é uma expansão da marca. E o cenário do Norman Campbell, e vamos supor que o Noam Bauman, para o próximo ciclo, acabe sendo chamado para a República Dominicana também, voltando à seleção, a J-League começa a surgir como uma possibilidade para que esses jogadores de seleções alternativas comecem a ver uma possibilidade de mercado e uma possibilidade de voltarem às suas seleções. Com isso posto, e a J-League se expandindo no exterior, a gente começa a ver uma elevação. Vamos supor agora que daqui 3 anos o Noam Bauman já está estabelecido na sua seleção, o Norman Campbell está estabelecido na sua seleção e os jogadores da Coreia e do Japão acabem sendo chamados com mais frequência. O Kim Tae-hyun, o Joo-sung Kim, o Sung Yu Kim, o Sun Jun-yeon para a seleção olímpica japonesa, Ryu Sato, Hayakawa, Osako, Tani. Perdão. Esses jogadores sendo chamados com mais frequência, eles acabam abrindo uma possibilidade e abrindo algo na mente de outros jogadores que pode ser uma boa estar na J-League para ter tempo de jogo e ser notado pelo seu treinador da sua seleção nacional. Quantos jogadores que às vezes não estão tendo mais espaço nas suas seleções, acabam indo para um mercado alternativo, voltam a ter tempo de jogo e começam a ser chamados, né? Eu acho que principalmente dentro das seleções alternativas isso está sendo algo fundamental. E um fato que está acontecendo nas últimas data FIFA são jogadores mudando de nacionalidade, né? Jogadores que não têm espaço na seleção inglesa, na seleção holandesa, na seleção francesa, indo jogar em outras seleções africanas, seleções da América Central. A gente tem alguns casos na própria seleção jamaicana, na seleção do Suriname, na seleção do Marrocos, isso está acontecendo bastante. Claro, jogadores que ainda têm espaço dentro da Europa, mas que podem gerar um fluxo para que jogadores
naturais, por exemplo, da Jamaica, vejam agora a J-League como uma possibilidade. E isso sendo bem trabalhado, no futuro a gente pode ver um jogador da seleção francesa que virou reserva buscando a J-League para ter tempo de jogo, entendeu? Eu acho que é um processo a ser trabalhado de expansão de marca e atração de jogadores estrangeiros. Claro, eu acho que a gente não pode, como eu já falei aqui, já falei no Twitter também, a gente não pode inundar a J-League de jogadores estrangeiros. Eu acho que tem que ser algo pontual para que continuem sendo desenvolvidos jogadores japoneses e aí a J-League continue sendo uma liga exportadora. Mas hoje, no cenário que a J-League está com quase pouquíssimos jogadores, foram 3 jogadores japoneses convocados da J-League para a seleção japonesa, 3 jogadores para a seleção coreana, 1 jogador para a seleção da Malásia e 1 jogador para a seleção para a seleção jamaicana, além dos jogadores da segunda divisão, como o Bakayoko para a Serra Leoa e o Jason Jeria para a seleção australiana, eu acho que a J-League pode se tornar um ponto onde jogadores como... Vou dar um exemplo assim, chutando alto. O Calvert-Lewin. O Calvert-Lewin é um jogador que hoje está no Leeds, foi convocado para a seleção inglesa, mas que perdeu espaço. Mas um jogador que pode olhar para o Japão daqui a pouco e falar assim, opa, ali eu posso ter tempo de jogo, ali eu posso voltar à seleção nacional. E eu venho dizendo que a J-League pode ser esse ponto de jogadores de nacionalidades alternativas que podem ser selecionados e jogadores até mesmo de nacionalidades principais como Inglaterra que podem, já foram selecionados e podem voltar a tentar ser selecionados. Né? Falo muito, por exemplo, do Dele Alli. Acho que o Dele Alli poderia ser um jogador para representar essa nova era na J-League. Né? Eu acho que poderia ser um jogador abordado, trazido para o campeonato japonês e para ser meio que uma cara dessa nova era, onde eu acho que a J-League pode ser um campeonato de redenção, não só para jogadores, mas também para treinadores, e venho batendo muito nessa tecla. Eu acho que a convocação do Norman Campbell e a possível convocação do Baumann, eu acho que até conheço pouco da seleção dominicana, mas acho que o Baumann ganhando essa sequência e tendo uma sequência positiva no Albirex Niigata, pode ser lembrado já para o próximo ciclo na seleção dominicana, e acho que pode ser uma peça sim a ser utilizada, a ser observada. Então, com esses jogadores da América Central sendo lembrados pelos seus treinadores, talvez um jogador do Suriname que hoje está na reserva na Turquia, por exemplo, não sei se tem esse tipo de jogador, precisaria de uma pesquisa mais ampla, mas um jogador surinamês que está na reserva da Turquia e daqui a pouco pode acabar sendo esquecido pela sua seleção, ele pode mirar para o Japão como uma possibilidade de, ok, aqui eu vou ter mais tempo de jogo, aqui eu vou me desenvolver um pouco melhor, com mais tranquilidade e posso ser lembrado pelo treinador da minha seleção. Né? Então acho que a J-League tem um papel fundamental não só no desenvolvimento do futebol japonês, mas também como um pilar do futebol alternativo, se eu posso dizer dessa maneira. Né? Não só jogadores tailandeses, indonésios, malaios, mas também jogadores surinameses, jogadores jamaicanos, jogadores dominicanos, jogadores do Togo, né, togoleses, jogadores angolanos podem começar a ver o Japão com bons olhos, e o desenvolvimento em nível de primeira divisão, jogando contra clubes sauditas na Champions, esse intercâmbio com o futebol asiático também pode beneficiar essas seleções africanas e caribenhas a longo prazo. Então eu vejo isso com eu vejo isso com uma sensação muito positiva, muitos bons olhos, se eu posso dizer assim, né? E acho que a J-League precisa olhar para esse mercado com mais carinho. De novo, não encher o clube com jogadores caribenhos, mas jogadores ali providenciais, né? Vou dar um exemplo de novo por cima. O Pirro, atacante do Suriname, que acho que também joga no Leeds United. Vamos supor que ele fosse reservaço no Leeds e que ele não tem espaço em outra seleção, que ele fosse um jogador mais escanteado. É um cara que poderia olhar para a J-League, poderia estar hoje, por exemplo, no Cerezo, né? E desenvolvendo seu futebol no Cerezo,
poderia acabar sendo convocado. Foi assim que se eu não estou enganado, que o TT Yang e o Kusini Yang acabaram assinando com Cerezo e Matida Zélvia, buscando uma vaga de novo na seleção australiana. Então acho que a J-League está sendo fundamental para isso. Tempo de jogo para jogadores escondidos de nacionalidades alternativas em ligas alternativas e que olham para o Japão com uma possibilidade de tempo de jogo, desenvolvimento e retorno à seleção nacional. Acho que isso está sendo muito importante e a convocação do Norman Campbell, e se a Jamaica ainda for para a Copa do Mundo e o Noam Baumann também acabar voltando a ser convocado para a seleção dominicana, acho que fundamentalmente o Japão se estabelece como essa liga, onde jogadores pontuais dessas nacionalidades podem acabar indo atrás de retorno à seleção nacional. O futebol de seleções acho que vive um reavivamento, né, com jogadores buscando a sua ancestralidade para ir buscar espaço em uma seleção nacional, né? Até a Malásia forjando documentos para jogadores que nunca teriam espaço no Brasil, na Espanha, na Argentina, disputarem jogos com a seleção da Malásia, né? O sonho de disputar uma Copa do Mundo, ainda mais agora a Copa do Mundo inflada, com várias seleções alternativas ganhando vaga, eu acho que o futebol nacional, o futebol de seleções teve um reavivamento e isso pode ajudar com que ligas alternativas como a J-League possam fazer uma captação desses jogadores para que mantenham o ritmo de jogo, ganhem tempo de jogo e acabem voltando a ser convocados para suas seleções nacionais. Então eu vejo isso como uma forma muito positiva e os casos do Norman Campbell e do Noam Baumann acho que são fundamentais para que a J-League continue explorando esses mercados e acho muito positivo para a expansão da marca da J-League. Volto a dizer, se a Jamaica estiver na Copa, o Norman Campbell ele vai acabar ajudando demais na internacionalização do Vifaren Nagasaki e na internacionalização da J-League, o que é muito importante. Acho um grande acerto da J-League e um grande acerto desses dois clubes, especificamente o Vifaren Nagasaki e o Albirex Niigata. No caso do Bakayoko também o Hokkaido Consadole Sapporo. Beleza? Mais uma vez, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, mandar para os amigos. E se você gostou, por favor, deixe o seu comentário aqui, me dá a sua opinião. A sua opinião é muito importante. Quero ouvir vocês aqui nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.